Muito bem, muito boa tarde a você que está com a gente aqui mais uma vez no Pauta Rede TV, sempre tratando de um assunto aí importante da semana e sempre aqui com a Thaís Oliveira fazendo essa interação com vocês que estão aí na internet, no YouTube, no Twitter, no Facebook. Thaís, muito boa tarde, sempre um prazer estar contigo aqui e com os nossos internautas aí do outro lado. Boa tarde, Galvão. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente. Muito bem. A gente vai tratar de um assunto dos mais importantes, que é a questão dos refugiados. Agora, saiu a notícia de que um navio da Marinha Brasileira resgatou mais de 30 pessoas que estavam ali no Mediterrâneo, sírios que estavam tentando chegar aí à Europa, e a gente sabe que esse é um problema que tem acontecido demais no mundo todo, não só ali na travessia do Mediterrâneo, mas também na parte interna da África, na parte interna da Ásia. Então a gente vai trazer alguns números aí que foram divulgados recentemente pelo Acnur, que é o órgão justamente da ONU que trata dessa questão dos refugiados, que é o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados. O Paulo vai colocar na tela para a gente aí os dados do Acnur, que mostram que há mais de 68 milhões de pessoas hoje no mundo que foram obrigadas a deixar as suas casas. Então, acho que é muito importante a gente fazer uma distinção entre o que é um imigrante e o que é um refugiado, O imigrante é aquela pessoa que sai da sua cidade, do seu país e vai para um outro país por um motivo qualquer. Normalmente é um motivo que vem da própria pessoa, ela não está sendo obrigada. Eu vou para lá, para um outro país, porque eu recebi uma oferta de emprego, eu vou para um outro país porque meus parentes já estão nesse outro país, então eu vou para lá. Eu vou para outro país porque na minha cidade não tem praia e lá tem. Ou seja, o imigrante, ele se desloca para um outro país por vontade própria. O refugiado já é uma situação diferente. Quando que a pessoa pode ser caracterizada como uma refugiada? Quando ela está fugindo de alguma coisa. Normalmente há uma perseguição política, pode ser uma perseguição religiosa, pode ser uma perseguição por uma questão étnica, pode ser uma questão de gênero. Então, se a pessoa está sendo perseguida, é um dos aspectos que fazem com que ela possa ser recebida como um refugiado. O outro aspecto é quando há uma grave e generalizada violação dos direitos humanos naquele país de origem. Aqui no Brasil, por exemplo, já se aceita que na Síria havia uma grave e generalizada violação dos direitos humanos. Isso faz com que seja mais fácil a aceitação de refugiados da Síria. Da Venezuela, a gente está recebendo aí diversos imigrantes da Venezuela. Por enquanto, ainda não há essa aceitação desta situação de grave e generalizado desrespeito dos direitos humanos. Por isso que até agora o processo ainda de receptividade a esses venezuelanos ainda não se transformou em refúgio. É um processo bastante longo de refúgio que demora pelo menos uns 2 anos para que a pessoa possa ser efetivamente considerada um refugiado. Mas aqueles números são muito impactantes, viu, Thaís? A gente viu lá 68 milhões de pessoas hoje no mundo que foram obrigadas a deixar suas casas. E aí o Acnur, que é esse órgão responsável, ele faz a discriminação ali. Ele mostra que desses 68 milhões, 25 milhões são efetivamente refugiados, nesses aspectos que a gente falou aqui. Outros 40 milhões são os chamados deslocados internos. Então, o que é o deslocado interno? É aquela pessoa que está sofrendo algum tipo de perseguição, está vivendo num ambiente em que há grave e generalizada violação de direitos humanos, porém, ela não vai para um outro país. Ela sai da sua cidade, vai para uma outra cidade, ou então sai da sua cidade, vai para um outro estado dentro do seu próprio país. Hoje, no mundo, o país que tem o maior número de deslocados internos é a Colômbia. A Colômbia que viveu aí mais de 50 anos com uma guerra civil envolvendo ali as Farc, que felizmente no ano passado entraram em um acordo com o governo colombiano, porém ainda há muita gente, mais de 7 milhões de pessoas lá na Colômbia que são deslocados internos. Depois da Colômbia, a Síria é o país que tem o maior número de deslocados internos. A Colômbia tem mais de 7 milhões, a Síria tem mais de 6 milhões de deslocados internos. Vamos falar um pouco então dos países que têm recebido mais refugiados hoje no mundo. E aí a gente vai perceber, Thaís e amigo internauta que está aí no YouTube, no Twitter, por que a gente não tem ouvido falar tanto
tanto da questão dos refugiados como ouvimos em 2015, 2016. E aí a gente vai ver por que isso está acontecendo. E até um meia-culpa nosso da imprensa, né, que costuma dar muito mais atenção ao que acontece, né, na Europa, nos Estados Unidos, né, nos países do hemisfério norte, do que o que está acontecendo, né, nos países do hemisfério sul. Hoje, né, desses 68 milhões e tantos aí de refugiados deslocados internos, 85% estão em países pobres ou países em desenvolvimento. Então a gente vê ali a Turquia, né, que tem recebido muitos sírios, 3 milhões e meio de refugiados, praticamente 2 milhões de sírios que foram para a Turquia nesses últimos anos. O Paquistão, que tem recebido muita gente do Afeganistão. E eu quero destacar, Thaís, o Líbano, né? O Líbano com quase 1 milhão de refugiados. É realmente algo impressionante, porque o Líbano, Thaís e amigo internauta, o Líbano tem 6 milhões de habitantes apenas. Eu lembro que uma vez eu entrevistei um libanês, dono de um restaurante, ele brincou que aqui no Brasil tem mais libaneses do que no próprio Líbano. Ele estava brincando, né? Estava falando dos descendentes de libaneses. Mas o Líbano é um país muito pequeno, né? Com uma população de 6 milhões de pessoas, ou seja, de cada 6 pessoas lá no Líbano, uma é refugiada. E aí a gente lembra, né? Dá para fazer uma comparação com o que está acontecendo aqui no Brasil. O Brasil hoje tem pouco mais de 10 mil refugiados. É um número impressionante, né? A gente vê aí falando, não, estão chegando os 60 mil, 120 mil. Por isso que é muito importante a gente não confundir o que é um refugiado e o que é uma pessoa que está entrando com uma solicitação de refúgio. Então está se fazendo aí uma grande, né, onda, não, é uma crise migratória no Brasil. Tá, é uma crise por quê? Porque neste momento são 120 mil que chegaram, venezuelanos, mais ou menos metade já foi embora, então tem cerca de 60 mil lá em Roraima. Mas, num país de 208 milhões de habitantes, o que são 60 mil venezuelanos? Então, qual que é a solução? O governo tem tentado aí fazer a chamada interiorização, já foram 12 ou 13, né, foram mais voos, mais sessões, né, em que eles mandaram esses venezuelanos. Etapas, né? Acho que o termo melhor é etapas, que eles mandaram esses venezuelanos para São Paulo, para o Rio, para Curitiba, para Brasília. Porém, né, dos 60 mil que estão lá, pouco mais de 2 mil até agora foram interiorizados. Então é uma crise, principalmente porque o governo está tratando de uma forma muito lenta dessa questão. Porque Roraima, que é um estado que tem 600 mil habitantes, realmente não tem condições de lidar com 60 mil pessoas. 10% da população. Mas o Brasil como um todo tem sim. E a lei de imigração brasileira, que começou a vigorar no ano passado, substituindo aquela lei de 1980, da época, né, do governo militar, ela tem um caráter muito mais receptivo ao imigrante do que a lei anterior. Então, nada mais justo, e para cumprir essa legislação, que o governo esteja fazendo os esforços para conseguir a interiorização desses venezuelanos que estão chegando lá em Roraima. O pessoal está participando, né, aí, Thaís? Temos participações, Ricardo Alencar mandando um olá, a Rafaela Marques também mandando um oi, o Xavier Cedemo, boa noite, vendo pauta de Moçambique. Opa, que legal, que legal. Ele mandou um bom trabalho, José Roberto, tem bastante gente comentando aqui, Galvão. Então, vou pedir pro Paulo colocar um gráfico aí que a gente tem aí também das mortes lá no Mediterrâneo, que tem caído bastante, ou melhor, o trânsito de refugiados, imigrantes ali no Mediterrâneo tem caído. Porém, o número de mortes, apesar da gente ver aí no mapa que está caindo, este número, se a gente for pensar do ponto de vista da proporção, esse número está subindo bastante. Porque a gente tem aqui os dados da número de europeus, número de imigrantes, refugiados que estão chegando lá na Europa, e esse número tem caído bastante. Em 2015, por exemplo, esse número era de mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão de refugiados chegaram lá na Europa. Em 2016, 300 mil. 2017, 161 mil. E 2018, baixou para 43 mil. Então a gente percebe, houve uma redução de 4 vezes entre 2017 e 2018 do número de
pessoas que tentavam chegar à Europa ali pelo Mediterrâneo. Porém, o número de mortes, a gente vê aí, Thaís, ele está praticamente o mesmo, porque esses dados que a gente tem aí são apenas do primeiro semestre de 2018, né? Por volta de 1.500, no ano passado todo 3.000. Se a gente, né, imaginar que essa proporção aí vai persistir, a gente vai ter 3.000 mortes esse ano lá no Mediterrâneo. A mesma proporção do ano passado, sabendo que o número de chegada de pessoas lá na Europa pelo Mediterrâneo diminuiu por 4. Então o que está acontecendo? Está morrendo muito mais gente. E uma das explicações dos analistas que estudam essa questão da imigração é o seguinte: você sabe que tem vários barcos de ONGs que estão lá circulando pelo Mediterrâneo para fazer o salvamento dessas pessoas. É uma polêmica muito grande, porque há uma pressão contrária à imigração lá na Europa para que esses barcos não estejam lá, né? Porque esse discurso, né, que normalmente vem de políticos da extrema-direita lá da Europa, que são anti-imigração, se bem que na Alemanha já tem até partido de esquerda que é anti-imigração, mas normalmente são os partidos mais de direita que estão contrários a essa onda imigratória. Qual que é o discurso? Enquanto houver barcos lá no Mediterrâneo de salvamento, as pessoas vão continuar, né, tentando a travessia. E o que está acontecendo também? Essas pessoas que estão ganhando muito dinheiro com essas travessias, né, os chamados traficantes, né, de imigrantes, de refugiados, que cobram de 5 a 6 mil euros por pessoa para fazer essas travessias. Como eles sabem que tem os barcos lá para fazer o resgate, o que eles estão fazendo? Estão utilizando cada vez mais barcos inapropriados, que eles sabem que esses barcos não vão conseguir chegar do outro lado da Europa. Então, né, eles colocam os barcos no mar e aí percebem lá, quando os navios de salvamento percebem que aquele barco não vai chegar na Europa, vão lá e salvam. Então há, né, essa briga entre os países lá também para tentar solucionar essa questão, né, enviando dinheiro para que as pessoas, né, consigam melhorar a situação dessas pessoas nos seus países de origem, mas só o que estão... uma das propostas que saiu aí há 3 semanas é enviar 500 milhões, né, de euros, né, para a África. Não é nada, 500 milhões de euros não vai resolver a solução. E acho que é importante agora a gente falar um pouquinho da questão da origem, os países que essas pessoas estão saindo lá, principalmente na África e na Ásia, para a gente perceber que o problema não é só o dinheiro, Thaís, e você que está com a gente aí acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter. O problema não é só de dinheiro, o problema principalmente é que esses países vivem crises enormes, políticas, guerras civis. Por exemplo, a Síria, né, que é o país que hoje, né, tem o maior número de refugiados. A gente falou há pouco agora, a Síria tem mais de 6 milhões de deslocados internos e mais de 6 milhões de refugiados também. O país que está em guerra desde 2011, né, o nosso internauta deve lembrar, 2011, Primavera Árabe, uma série de manifestações em diversos países lá no Oriente Médio que culminaram com a queda de diversos líderes lá. No Egito caiu Hosni Mubarak, na Líbia caiu Muammar Gaddafi, porém lá na Síria, né, Bashar al-Assad segue firme lá no poder. E, infelizmente, nesses 7 anos, quase 500 mil pessoas morreram nessa guerra lá na Síria. E o que os analistas dizem? O que está acontecendo lá na Síria? Normalmente uma guerra civil em que há 2 atores externos que estão agindo dentro dessa guerra, mas não estão lá no terreno sofrendo as agruras. Normalmente essa guerra costuma demorar mais tempo para acabar, né? E quem são esses 2 atores externos, né? De um lado, os Estados Unidos, contrários ao Bashar al-Assad, e do outro lado, principalmente a Rússia e o Irã, que são favoráveis ao ditador Bashar al-Assad. E aí, ambos, esses 2 lados contra o Estado Islâmico, né? Jogando bombas no Estado Islâmico, e a população, nesse meio todo, não precisa ser nenhum, né, expert para entender por que essa população está saindo de lá. Nos últimos 3 anos, eles conseguiram fazer encolher ali o poder do Estado Islâmico que em 2015, 2016 chegou a ter um território lá na Síria e no Iraque equivalente ao Reino Unido, né? Hoje eles perderam 80% do seu terreno, perderam também muito dinheiro, né? Porque eles eram financiados por postos de petróleo que eles utilizavam lá, achacando as pessoas também. Então o Estado Islâmico está lá
sufocado. Só que para sufocar o Estado Islâmico, a população também sofreu demais. O Bashar al-Assad costumava cortar, né, as ligações para algumas cidades para não chegar remédio, para não chegar comida, para não chegar água para o Estado Islâmico. Só que não chegava também para a população, né? Dessas 500 mil pessoas que morreram, estima-se que 70 mil pessoas tenham morrido de fome. Então isso que está acontecendo lá na Síria, né, um dos países, né, o país que tem gerado aí o maior número de refugiados. Vamos voltar lá para aquela relação lá, Paulo, para a gente falar dos outros países que estão gerando refugiados. Vem o Afeganistão na sequência, né? Depois da Síria, o Afeganistão. Por que o Afeganistão tem 2.600.000 refugiados? Vamos voltar um pouquinho também, né, para trás, lembrar de 2001, atentado, né, nas Torres Gêmeas, né? Ato contínuo, o que os Estados Unidos fizeram? Foram lá e invadiram o Afeganistão. Os Estados Unidos chegaram a ter mais de 100 mil soldados lá no Afeganistão, invadiram, ocuparam o país, tiraram o Talibã do poder, né? E aí o que aconteceu? Tiraram o Talibã do poder, mas aí isso costuma acontecer quando há uma interferência externa num país, tiraram o Talibã do poder, só que criou-se um vácuo de poder que até agora não foi ocupado. Houve eleições, há lá um presidente, mas que não está conseguindo, né, fazer com que a economia cresça. Há um desemprego de 40% hoje no Afeganistão. O Talibã, apesar de estar fora do governo, continua tendo muito poder, né, e atuando, né, de uma forma muito cruel ainda sobre a população. Então não é à toa que, né, o Afeganistão tem mais de 2 milhões de refugiados, a maioria indo ali para o Paquistão, vizinho do Afeganistão. Depois vem Sudão do Sul, né? Vamos ver aqui de volta aqui o nosso quadro Sudão do Sul, que é o país que nos últimos 12 meses foi o que gerou o maior número de refugiados. Mais de 1 milhão de refugiados saíram do Sudão do Sul nos últimos 12 meses, porque é também um país onde está acontecendo uma guerra civil. Um país novo, né? Foi criado em 2011, agora 2012, e com a divisão ali do Sudão, há uma guerra, uma briga entre os dois principais líderes lá no Sudão do Sul. Chegaram a um acordo aí há algumas semanas, mas isso ainda não se reverteu em tranquilidade para a população. Não é à toa que nos últimos 12 meses, repito, é o país que gerou o maior número de refugiados, mais de 1 milhão. E aí a gente chega para falar, Thaís, de uma situação de Mianmar, que imagino que o nosso amigo, a nossa amiga que está aí acompanhando a gente aqui no YouTube, no Facebook, no Twitter, já deve ter ouvido falar da situação dos Rohingyas, né, lá em Mianmar. A ONU diz que hoje é a situação mais preocupante do ponto de vista do desrespeito aos direitos humanos hoje acontece lá em Mianmar. Pedi para o Paulo aí, Paulo colocou para a gente aí uma imagem, esse é um dos acampamentos que existem lá em Bangladesh, que é vizinha a Mianmar, que é a antiga Birmânia. O que está acontecendo lá com essa população Rohingya? Né? Eles são considerados apátridas, né? Há outros povos também no mundo que são considerados apátridas. O que é um apátrida? Né? É um povo cuja nacionalidade não é reconhecida por nenhum Estado. Tá? Então vou repetir, é um povo cuja nacionalidade não é reconhecida por nenhum Estado, é o caso dos Rohingyas lá em Mianmar. O que acontece? Eles são muçulmanos, eles são islâmicos, uma população de cerca de 1 milhão de pessoas, islâmica, num país de maioria budista, que é Mianmar. E aí no ano passado houve lá, eles não são considerados cidadãos, não têm direito a ter nenhum tipo de propriedade, a trabalhar, não têm direito a acesso à educação, à saúde. Então por isso, não é à toa que a ONU está extremamente preocupada aí com o que acontece lá em Mianmar. E aí o ano passado houve uma treta lá entre os Rohingyas e alguns militares, né, de Mianmar, foram mortos por volta de 30 militares, né? Foi um negócio pesado, né? E aí essa foi a deixa para que o governo, né, de Mianmar realmente fosse para cima dos Rohingyas. E aí imagina, né, mais de 700 mil pessoas tiveram que de uma hora para outra sair, né, do seu país, consideram o seu país, não são reconhecidos, mas consideram, e tiveram que ir lá então para Bangladesh nesses acampamentos aí que a gente mostrou a imagem, numa situação, né, de pobreza total, não há comida, não há água, não há assistência nenhuma.
Então a ONU está cobrando realmente uma ação mais efetiva ali, né, da comunidade internacional e principalmente, é claro, né, de Mianmar, que inclusive a número 2 lá no governo de Mianmar, ela na década de 90 foi premiada com o Nobel da Paz, por uma outra questão, por ter lutado contra um governo militar no país e tal, e ela está sendo cobrada porque meio que está lavando as mãos em relação à população Rohingya. Então algo... Dizendo que ela deveria perdeu o prêmio, né? Deveriam tirar o direito do Nobel dela por ela não estar fazendo nada em Mianmar. Exatamente. Alguém que recebeu um prêmio Nobel da Paz, né, no mínimo ao observar isso que está acontecendo ali no país dela, né, ela deveria estar agindo de outra forma. Tem alguém participando aí, Thaís? Temos assim, olha só, Luciana Rodrigues, Jovan, Sebastião, José Honório. Tem um comentário aqui, eles estão dizendo: Gilberto Luiz, o sinal da Rede TV na região de Araraquara está demorando muito, o sinal digital na região de Araraquara. Tá, a gente levar aqui para a nossa parte, né, passar, técnica, né? Tá? Então, Thaís, acho que, né, a gente está caminhando aqui, tem mais 10 minutos, né, Paulo? Falar um pouquinho da questão da Europa, né? A gente mostrou aí que hoje 85% dos refugiados, eles estão nesses países mais pobres, países em desenvolvimento ali na Ásia e na África. Apenas 12% estão na Europa. E a gente vê, né, essa briga toda entre os países lá, né? Todo mundo querendo empurrar a questão para o outro lá, né? Porque não sabem o que fazer com os imigrantes que chegam por lá. Porém, apenas 12% dos refugiados que estão neste momento lá na Europa. E como houve um êxodo muito grande, 2015 e 2016, principalmente por conta na guerra civil da Síria, vários países europeus estão se fechando contra os imigrantes. E um discurso contrário à imigração cresce a cada dia nesses países, dando força principalmente para partidos de extrema-direita, né? O Viktor Orbán, que é o premier da Hungria, é o principal, vamos dizer, porta-voz desse discurso anti-imigração. Recentemente, ele andou dizendo que não podemos deixar que cristãos e europeus sejam minoria na Europa. Vou repetir o que ele falou: não podemos deixar que cristãos e europeus sejam minoria na Europa. Porém, vamos aos fatos. Hoje, na Europa, a porcentagem de islâmicos é de 5%. Né? A porcentagem média de muçulmanos na Europa, se a gente pegar todos os países, dá 5%. Há alguns países que têm um pouco mais. A França, por exemplo, tem hoje 9% de muçulmanos, mas a Europa como um todo, 5%. Aí vamos lá, tem um estudo de um instituto que chama-se Pew Research Center, que é extremamente, né, conceituado, respeitado no mundo inteiro, fez um estudo lá para ver daqui a 32 anos, em 2050, qual vai ser a população islâmica na Europa. E aí eles pegaram 3 cenários. Num primeiro cenário, levando em consideração que ia diminuir um pouquinho a chegada de islâmicos lá na Europa. Um segundo cenário, né, ia se manter essa mesma proporção, tal. E num terceiro cenário, que iria aumentar a proporção de muçulmanos que chegariam na Europa aí nos próximos anos. Neste terceiro cenário, né, em que vai aumentar a chegada de muçulmanos na Europa, o Pew Research chegou à seguinte conclusão: em 2050, ou seja, daqui a 32 anos, essa proporção, que hoje é de 5%, chegaria a 14%. Tá, é quase o triplo. É algo significativo? Não vou dizer que não é significativo. É significativo. Vai pular de 5% para 14%. Já levando em consideração que a mulher muçulmana, ela tem mais filhos do que a mulher ocidental, né? A taxa de fecundidade, que é o número de filhos que cada mulher tem, hoje no Brasil está por volta de 1,7, né? Nos países ocidentais, por volta de 1,6, e a mulher muçulmana hoje ainda tem 2,6 filhos, em média. Então a mulher muçulmana ainda procria mais. Já levando em consideração, né, em 2050 teria 14% de muçulmanos. Tá, é significativo? Mas exatamente, está muito longe do que falou o Viktor Orbán. Para você chegar na maioria, como falou o Viktor Orbán, precisaria dar 50% mais um, né? A gente tem falado muito disso aí por conta da eleição. Para chegar à maioria, 50% mais um. Está muito longe de 14%. Então há este discurso que é utilizado, né, para criar dentro da sociedade europeia, né, essa cultura contrária à imigração, que é o que a gente está vendo aí, inclusive nos últimos dias
dias aí, a Thaís, que é editora de internacional do Leitura Dinâmica, né? A gente falou sobre essa questão, né, Thaís? Isso mesmo, no sábado teve um movimento muito grande em vários países da Europa, uma manifestação a favor da imigração, a favor do refugiado e contra o xenofobismo, né? A xenofobia. Isso, é. Totalmente contra. Antifascismo, eles deram o nome do protesto. Foi muito forte na Alemanha porque a população quer mostrar que ali tem, sim, um povo contra o fascismo. É bem interessante. Então, a Alemanha é um país, assim, sui generis para a gente falar disso, porque em 2015 e 2016, a Angela Merkel a Alemanha recebeu quase 1 milhão de refugiados, num espaço ali de 1 ano e meio, quase 1 milhão de refugiados. A Angela Merkel não é a reencarnação da Madre Teresa de Calcutá, não é aquela, não, isso aí ela está sendo benevolente, não. A Alemanha precisa, né, de imigrantes. A Alemanha tem uma população já que está decrescendo, né, diferente da nossa, que ainda vai crescer mais uns 30 anos para começar a baixar, lá já está caindo. Há uma estimativa de que em 2050, se eles não receberem nenhum imigrante, eles têm hoje 80 milhões de habitantes, baixaria para 70 milhões, eles perderiam 10 milhões de habitantes. Então eles precisam de gente. Porém, a forma como ela abriu o país gerou muita contestação, principalmente dos partidos de direita. Pela primeira vez no ano passado, um partido de extrema direita foi lá para o Bundestag, que é o Congresso alemão, com 90 deputados, uma pressão muito grande sobre a Merkel. Ela quase não conseguiu formar o governo dela para esse 4º mandato dela. Sim. Então a pressão é muito grande. E quais são os principais argumentos, para a gente fechar aqui o nosso papo hoje, né, Thaís? Quais são os principais argumentos que não só, né, na Hungria, mas também na República Tcheca, na Suécia, a gente está tendo outro, na Itália, né, com o Matteo Salvini também, que é um grande, né, porta-voz contrário à imigração. Quais são os argumentos que estão sendo utilizados? São 3 aspectos principais. O primeiro é a questão econômica, né? A gente sabe que a Europa ainda está sofrendo, né? Houve uma grande crise mundial econômica em 2008, começou lá nos Estados Unidos. A Europa até hoje não conseguiu se reerguer. Os índices de desemprego são enormes, principalmente entre os mais jovens. Então, nessa situação ainda que os países estão tentando se reerguer do ponto de vista econômico, qual que é o discurso, né, desses partidos contrários à imigração? A gente não pode abrir a nossa porta porque esse cara está vindo aqui para roubar o meu emprego, esse cara aqui vai trazer a família dele e vai usar o nosso hospital, vai usar as nossas escolas. Então, esse é o discurso que está falando e tendo uma receptividade de uma parcela da população lá na Europa, criando essa cultura anti-imigratória. O outro aspecto que é muito importante também tem a ver com a questão cultural, que é o que a gente falou agora, né, desse discurso do Viktor Orbán, que tem muito a ver com a questão da xenofobia, né, a xenofobia que é um conceito bastante amplo, né, que quer dizer a aversão ao novo, a aversão ao desconhecido, tá? Mas que nesse contexto que a gente está falando aqui, transforma-se na aversão ao estrangeiro. E um outro conceito muito interessante também, que vem da antropologia, da sociologia, que é a questão do etnocentrismo, né, que tem sido utilizado demais por esses líderes. O que é o etnocentrismo? É você analisar outras culturas, outras etnias, colocando a sua cultura no centro e olhando as outras culturas como se estivessem à margem e fazendo a análise dessas outras culturas usando a sua régua, usando os seus valores. Quando você se coloca no centro e passa a analisar as outras culturas usando os seus valores, cria-se um distanciamento, há espaço para que haja preconceito, há espaço para que haja aquela noção errada de que uma cultura é melhor do que a outra e não de que uma cultura é diferente da outra. Então esse tipo de discurso também tem sido utilizado demais por esses líderes lá na Europa para afastar a chegada principalmente dos islâmicos. E para a gente fechar, a questão do terrorismo também pega bastante. Sim. A gente teve, infelizmente, lá na Europa, felizmente, né, vem diminuindo, né, o número de atentados lá na Europa, se a gente pegar de 2015 para cá, e a forma de atentados também, né, tem muito a ver com essa perda de poder, né, do Estado Islâmico, né, que não tem mais como, vamos dizer, organizar um atentado que exija muita logística, muito dinheiro. O que está acontecendo? Aqueles chamados lobos solitários. Sim. O cara que pega lá um carro e sai atropelando as pessoas. Tem acontecido bastante lá na Europa. Ou outros atentados que o cidadão pega uma faca ou pega uma arma, sai atirando, tem acontecido bastante. E, infelizmente, esses líderes também têm se utilizado disso porque, efetivamente,
Todos esses últimos atentados têm sido praticados ou por grupos terroristas islâmicos ou com participação de algum muçulmano. Só que a gente tem que lembrar, né, Thaís, e nosso amigo e amiga que está do outro lado aí, que há 1,5 bilhão de muçulmanos em todo o mundo. 1,5 bilhão, e essas pessoas não são terroristas, mas, né, muitos políticos se utilizam. Exatamente, em todos os tipos de grupos religiosos, né, aos seus extremos. Exatamente. Não só no islamismo. E os líderes acabam se utilizando, né, deste fato, né, para generalizar a situação e criar na população, em parcela da população, esse temor, né, ao diferente, esse temor ao estrangeiro. Então, acho que para fechar esse nosso papo aqui, né, Thaís, acho que o que fica é aquela ideia, né, de que eu tenho sempre, né, um costumo, né, praticar e lembrar a importância de a gente praticar a empatia, se colocar na situação do outro, né? Não só na nossa vida, no nosso cotidiano, mas quando a gente vai fazer esse tipo de análise. Porque se a gente for pensar grosso modo, os políticos não têm realmente, né, o direito de fechar suas fronteiras, né? Tudo bem, ninguém está pensando aqui que vai ser tudo aberto, aqui no Brasil também tem que ter um controle, só que a gente espera, né, que aqui no Brasil, como a gente falou, a legislação é cada vez mais receptiva, porque se a pessoa está fugindo de um país porque ela está arriscada de morrer, ou porque no país dela não tem comida, não tem condições de viver, ela está buscando a sobrevivência em um outro país, essa história que a gente falou da questão da empatia, se colocar no local, na posição daquela pessoa e fazer a análise pensando dessa forma. Acho que é isso que os governantes, né, que realmente têm uma postura um pouco mais humanista, né, devem fazer, e a gente espera que cada vez mais isso exista nesse nosso mundão aí, porque é muita gente, né? A gente falou no começo aqui, mais de 40, vou repetir aqui, é um dado que realmente choca, né? Se a gente for pensar. Todos os dias, neste momento, né, em 24 horas, mais de 44.400 pessoas estão sendo obrigadas a sair da sua casa, às vezes não consegue nem pegar as suas roupas tal, e sair, atravessar o Mediterrâneo, ou então atravessar deserto, atravessar estradas para ir não sabe aonde, para tentar sobrevivência. Então acho que é isso que é importante a gente trazer um pouco do que está acontecendo no mundão aí fora, né, Thaís? Porque a gente fica muitas vezes, né, focado só na Europa tal. O problema está chegando próximo da gente aqui por causa da Venezuela, mas acho que é importante a gente atentar para o que está acontecendo no mundo como um todo. Com certeza, é isso mesmo. Olha, só mais um registro aqui. Vamos lá. A Marita Silva, ela falou: boa noite, está ótimo o seu programa. Maravilha. Muito obrigado a Marisa. Marita. Agradeço mais uma vez a você, Thaís. Muito obrigado. Paulo que está com a gente aqui também na parte técnica, e agradeço a você que está aí do outro lado, no YouTube, no Facebook, no Twitter, acompanhando com a gente aqui. Na próxima segunda-feira a gente volta com mais um assunto aí da semana. A gente deve tratar de eleições, né, Thaís? Só lembrar o nosso amigo internauta aí, a gente tinha hoje uma pauta focada na eleição. A ideia era passar todo mês aí falando de eleições, mas infelizmente a nossa convidada nos avisou 20 minutos antes que estava doente, que não poderia vir. Então a gente achou por bem não cancelar o programa e trazer para o nosso ouvinte aí, o nosso internauta, né, que está acompanhando com a gente aqui na Rede TV, um tema que a gente julga ser muito importante também. É isso mesmo. Até a próxima segunda então, muito Thaís. Obrigada, até mais. Tchau para vocês, pessoal. Tchau, tchau.